Olá, meu nome é Ana Carolina, faço parte do PET Engenharias e hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o produto escalar, produto vetorial e produto misto dentro da geometria analítica. Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar que estamos trabalhando com vetores, então se você não se lembra muito bem do conceito de vetores, dá uma olhadinha aqui no nosso canal que já tem umas aulas explicando sobre o conceito, tá bem? Então aqui eu vou ter o meu vetor U escalar ao meu vetor V, que, por definição, vai ser igual ao meu vetor V escalar ao meu vetor U. Só alterando as ordens, não vai alterar o resultado. Ele também é muito representado entre essas setinhas, sempre com o indicando que é um vetor, né, em cima do nome do seu vetor. E o meu produto entre esses dois vetores não vai ser como a gente viu na aula passada, que vai ser um número vezes o vetor que vai multiplicar todas as componentes. Vai ser diferente. Aqui eu vou ter o vetor escalar ao outro. Então, eu vou pegar o meu x1, multiplicar o meu x2, o meu y1, multiplicar o meu y2 e o meu z1 multiplicar ao z2 e somar esses produtos. Lembrando que o meu produto escalar sempre vai dar um número e não um vetor, como a gente estava vendo antes. Entre os meus conceitos básicos de produto escalar, pode-se citar: um vetor escalar a soma de outros dois vetores vai ser igual a esse vetor que estava em evidência, como se fosse numa distributiva aos vetores que estavam somando. Então, U escalar V mais o U escalar W. Se eu possuir um alfa escalar ao produto escalar entre dois vetores, eu vou ter que esse meu alfa vai ser multiplicado a um dos meus vetores, sendo o alfa multiplicado por todas as componentes. Então, alfa vezes x1, alfa vezes y1, alfa vezes z1. E esse resultado, um novo vetor, vai ser escalar ao vetor v. Os vetores I, J e K são bem pedidos nos exercícios e ele normalmente não especifica, porque ele já deduz que você saiba que o vetor I vai ser 0 em Y e Z, o vetor J vai ser 0 em X e Z, e o vetor K vai ser 0 em X e Y. A ordenada é o meu eixo X, a abscissa é o meu eixo Y e a minha cota é o meu eixo Z. Por definição geométrica, eu vou ter que o módulo ao quadrado escalar ao módulo ao quadrado de um outro vetor vai ser igual ao módulo desses dois vetores multiplicado a um cosseno de um ângulo. O ângulo entre dois vetores eu vou conseguir descobrir através do cosseno do ângulo sendo igual ao produto escalar entre dois vetores dividido sobre o módulo desses dois vetores. Aqui eu tenho alguns ângulos, o agudo, o obtuso e o ortogonal. O ortogonal é muito visto nos exercícios, que eles pedem bastante um vetor escalar ao outro que seja ortogonal, ou seja, o resultado vai ser igual a zero. O ângulo agudo vai ser o produto escalar entre dois vetores que vai dar maior que zero. E o ângulo obtuso vai ser um produto escalar entre dois vetores que vai dar menor do que zero. No nosso primeiro exemplo, vai ser dado um vetor U, tal que seja ele 4, alfa e menos 1, um vetor V igual a alfa 2 e 3, um ponto A, 4, menos 1 e 2, o ponto B, 3, 2 e menos 1, e o exercício está pedindo que a gente determine o alfa tal que U escalar a soma de V mais BA igual a 5. Bom, para quem já viu a nossa aula de vetores, deve lembrar que o ponto BA a gente faz sendo o A menos o B. Assim, tendo o vetor 1 menos 3 e 3. Agora, eu vou fazer a soma do vetor V mais o vetor BA, que vai ser igual a alfa mais 1, menos 1 e 6. Substituindo na equação que ele me deu, eu vou ter aqui o meu U, que ele já me deu, escalar a minha soma que eu fiz vai ser igual a 5. Sendo assim, eu faço produto escalar, como a gente falou, x1 com x1, y com y1 e z1 com z1. Eu vou obter
que 3α é igual a 7 e o meu alfa vai ser igual a 7 sobre 3. Dado o meu segundo exemplo, eu vou ter um vetor v, 2, 1 e menos 1, o ângulo de 60 graus, com o ponto A, 3, 1 e menos 2, o ponto B, 4, 0 e m, e ele está pedindo para eu calcular o m. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu tenho dois pontos, então, é fazer o A menos o B, que vai me dar um novo vetor, que é o meu vetor BA. Então, eu fiquei com o vetor 1 menos 1 e m mais 2. Eu vou analisar o que o exercício me deu. O exercício me deu um vetor, e ele me possibilitou achar o outro vetor com os dois pontos, e deu um ângulo. A única coisa que eu não tenho, que é o que o exercício me pede, está dentro do meu vetor, que é o m. Então, eu posso muito bem usar a fórmula de ângulo entre dois vetores. Então, cosseno de 60, porque ele já me deu o ângulo, eu já substituí, é igual ao produto escalar entre os dois vetores sobre o módulo desses mesmos vetores. Então, cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2, igual ao produto escalar entre os vetores, né, o vetor v que ele me deu, o vetor BA que eu descobri, e o módulo é na raiz, elevando todos os termos ao quadrado, somando esses termos. Duas raízes que vão se somar. Assim, eu vou, então, para cancelar essa raiz, vou levar os dois lados ao quadrado da minha equação, ficando com uma equação de Bhaskara. Descobrir o meu delta, que deu 0, e assim eu consigo descobrir o meu m, que vai ser igual a menos 4. Uma aplicação na física de produto escalar vai ser o cálculo de trabalho. Então, aqui nesse exemplo, eu vou ter uma força F, que vai deslocar um corpo de A até B. Sabendo que o módulo desse vetor F é igual a 10 newtons, e o módulo do vetor AB, que é igual ao módulo do vetor D, é igual a 20 metros, e ele me dá também um ângulo de 36,9 graus, eu vou, então, primeira coisa, é decompor o meu vetor F em x e em y. Em x vai ser o meu módulo do vetor F, que é 10, vezes cosseno do ângulo. Então, eu vou ter aqui que vai ser 8. E em y, eu vou decompor o módulo de f, que é 10, vezes o seno do ângulo dado, vai ser igual a 6. O meu d, eu vou colocar ele em forma de vetores unitários, que é i e j. Em j ele vai ser 0, pois ele não se desloca em y, apenas em x. No cálculo do meu trabalho, eu vou ter que o vetor f escalar ao vetor d vai ser igual a esse trabalho que eu estou procurando. O meu vetor f, eu decompus ele em x e y, então eu já achei ele. E o meu vetor d, eu decompus ele também em vetores unitários. Fazendo o meu produto escalar x1 com x2 mais y1 com y2, eu vou ter que em y ele vai ser 0, só multiplicando então as minhas componentes em x, que vai dar 160 joules. Ou então, você pode usar a fórmula do trabalho, que é o módulo do vetor f vezes o módulo do vetor d, vezes um cosseno do ângulo. Então, o 10 vezes o 20 vezes o cosseno do ângulo dado, vou ter o mesmo resultado. Então, pessoal, por hoje vai ser isso. Eu não vou me prolongar muito para não deixar a aula muito cansativa, mas na próxima aula eu vou explicar mais sobre o produto vetorial e o produto misto. Não esquece de deixar o seu like no vídeo se você gostou e compartilha também com aquele seu amigo que você sabe que está precisando. Segue a gente nas redes sociais e até a próxima aula!